Bom, por que projetos de ERP viram processo judicial? Ou seja, por que projetos de implantação de softwares que iriam automatizar diversos setores da sua empresa, vendas, financeiro, contas a pagar, romaneio de carga, dentre outros, contas a receber, acabam virando processos judiciais e abarrotam o judiciário? E como a assistência técnica, no seu caso, seja você um advogado, seja você uma desenvolvedora, seja você uma integradora de RP ou uma empresa que contratou esses serviços, pode ser muito útil no seu caso. Muito cuidado, porque se você é empresário, advogado, consultor e já passou por um projeto de RP, certamente você já viu essa situação que eu quero trazer para você. Projetos falham, viram litígios, e muitas vezes existe ali problemas com as equipes de uma ou de outra parte, não é feito ali um esquema claro de responsabilidade, uma matriz RACE de responsabilidades. Existem projetos que não chegam ao seu go live, não chegaram a entrar em operação. E milhares de reais são gastos desses projetos. Ou seja, viram litígios, a empresa vai querer o ressarcimento, a licenciadora vai dizer que só licencia, a integradora vai dizer que integrou adequadamente, mas faltou participação ativa. Eu vou mostrar como isso acontece, porque tantos processos vão parar na justiça, nós que assessoramos inúmeras empresas e também somos peritos do juízo, e principalmente qual que é o papel da assistência técnica. Bom, a realidade por trás dos processos de ERP. Primeiramente, sistemas ERP eles são vendidos como soluções completas, né? Nós sabemos que muitas vezes o comercial falha ali, sempre querendo vender e vendendo algo que não está pronto, não está customizado. Isso é muito importante, deixar claro que a solução permite ou não customização, se terá custo com customização ou não. Na prática, o que a gente vê, né, nos bastidores aí, o que a gente mais vê são projetos mal geridos, falta de equipe, falta de apoio técnico, falta de capacitação, uma dúvida que não ficou claro sobre quem iria popular, carga de dados ficou a cargo do cliente, não ficou a cargo do cliente, conflitos de cronograma, mudanças de cronograma, ausência de testes reais e uma total desconexão entre a licenciadora, os integradores e os stakeholders ou os key users da empresa. A empresa também não pode deixar de ter key users ali que vão treinar, que vão cuidar para fazer a carga de dados, para fazer os testes, para validar, para dar o feedback. Isso é muito importante. E aí o que era para ser um salto de produtividade, 100, 200, 300, 400, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais em projetos de RP, normalmente vira prejuízo, retrabalho, paralisação, mudança de escopo, contrariou as normas X, o projeto Y, e isso vai para o judiciário. Então, a realidade dos projetos são essa: falta de entendimento inicial, de documentação, de entender realmente a necessidade do cliente, se a solução by default funciona ou se terá que ser customizado. Quais são os erros mais graves que levam hoje processos ao judiciário? Com base na minha atuação técnica de muitos anos como perito do juiz ou assistente técnico e práticas do PMA, esses são os erros mais comuns que eu vejo hoje se repetirem. Primeiro erro: escopo mal definido ou mutável demais. Invista todo o tempo para definir escopo. O que acontece muitas vezes é que o escopo ele não vem claro na proposta, aí assinam um contrato e depois não fazem uma fase de alinhamento de escopo. Segundo erro: falta de cronograma, não tem um cronograma formal, ficam trocando e-mail, postergando, depois você não consegue provar, por exemplo, que houve uma alteração de data, uma alteração de expectativa, não está nem em contrato isso. Terceiro erro: testes ignorados ou feitos tarde demais. Isso normalmente é do lado do cliente. O cliente quer que tudo aconteça sem teste. É preciso fazer carga de dados, parametrizar, verificar campos. Por outro lado, a empresa normalmente tem que parametrizar as funções necessárias. Se tiver muita customização, é preciso desse relatório, desse campo. Se não estiver previsto, isso pode gerar problema. Aderência forçada ao sistema sem personalização, isso é muito comum também, ou seja, vão te vender aquilo que os vendedores venderam como solução, você tem que aderir ao que está lá, e isso contraria as suas políticas do fiscal, do contas a pagar, do receber, do estoque e assim por diante. Falta de definição de papéis e responsabilidades de governança, isso é muito importante, né? Definir uma matriz RACE de responsabilidades, definir os fluxos de aprovação dos módulos e uma cultura hoje em dia muito comum de entrega rápida sem fases nem checkpoints. As empresas vão tentar fazer você assinar
termos de encerramento de várias fases. E normalmente você não prestou atenção, alguém da sua empresa assinou e depois eles vão mostrar aquilo. O sistema não funcionou, sequer virou, mas ali existem documentos que você deu aceitação. Então muito cuidado com essa comunicação e com os documentos que surgem e vice-versa, né? Para as empresas que desenvolvem e integram é muito importante sim que desenvolver um bom trabalho que tenha ali aceitação, histórico de treinamento, dentre outros itens indispensáveis para depois a empresa alegar que não teve treinamento, que não tinha suporte. Até os chamados são importantes num processo desse para a gente identificar o que aconteceu ou não. E quando tudo isso estoura, cada parte culpa a outra e o juiz vai decidir com base em provas técnicas. Normalmente nós somos nomeados nesses casos para decidir quem deu causa ao insucesso do projeto, em que fase ele finalizou. E aí nós vamos precisar normalmente analisar o sistema, recuperar servidores, disco virtual, tentar fazer rodar os módulos, tentar identificar os erros alegados. Algumas vezes a perícia vai ser indireta, vai ser documental, mas eu sempre prefiro a perícia direta. A menos que as empresas se neguem a apresentar o sistema, não for possível subir o sistema. Isso é muito importante porque traz muitos detalhes ricos do sistema em si. Uma coisa é a falha do projeto em geral, do processo, outra coisa são as falhas sistêmicas. E às vezes, muitas vezes não é falha sistêmica, foi uma falha de uso, que envolve treinamento. Então se espera de um assistente técnico que ele vá a fundo nesses detalhes para defender a tese técnica ou da empresa de software ou da tomadora, dependendo da situação. E que o perito do juiz não faça uma perícia superficial, mas na reunião de entendimento com as partes, modularize o que será analisado, identifique o material e vá a fundo. Muitas vezes as empresas não conseguem elencar o que falhou, o jurídico também não, tudo falhou. E aí cabe a nós ali dividirmos os módulos com base no escopo, no que foi contratado, tentar analisar módulo por módulo. Eu já tive perícia em que nada falhava, o sistema funcionava. Faltava realmente instrução para os usuários da empresa tomadora. E aí foi justamente uma comprovação de que os treinamentos não eram feitos que isentou a empresa que integrou os softwares. Como que os conflitos chegam até a justiça? Empresas alegam entrega o sistema inoperante, fornecedores dizem que o cliente não colaborou, as consultorias alegam que o escopo foi alterado demais e que não tinham key users por parte dos prestadores, a perícia é nomeada, os quesitos são formulados de ambas as partes e aí que entra a diferença entre um processo fraco e um processo com uma tese técnica bem definida. Você vai pedir para um jurídico fazer um quesito? Não, um assistente técnico com experiência em RP, que vai acompanhar quesito, que vai dialogar com o perito oficial, acompanhar os exames, solicitar exames ali na hora da diligência e principalmente apresentar seu contralaudo de maneira técnica, buscar a resposta técnica mais adequada para o cliente, seja desenvolvedor ou a empresa que contratou o RP. A importância da assistência técnica, eu queria passar isso para vocês. Primeiro, a assistência técnica é o braço direito do advogado em processo de tecnologia, software, RP, concorrência desleal. Ela é indescartável. É importante para levantar e analisar os documentos técnicos também, isso é muito importante. Ela é importante para identificar falhas no cronograma, entrega, comunicação. É importante para formular os quesitos de forma que orientem o trabalho do perito de modo a evidenciar, por exemplo, que a empresa que vendeu o software falhou no seu projeto, nas aderências, ou que quem deu causa foi a contratante que não tinha estrutura, não tinha equipe, não disponibilizou os dados, não realizou os treinamentos, o que emperrou o projeto. Percebam as diferenças? Conectar as falhas técnicas e responsabilidade contratual, isso é muito comum, a gente faz uma matriz para mostrar falhas técnicas versus contrato, cláusulas que deveriam ser feitas. E principalmente um assistente técnico, ele é indispensável para traduzir o caos técnico em uma narrativa clara e fundamentada para o juiz entender. Eu costumo dizer que é muitas vezes isso que define um desfecho desse processo. Muitas vezes a empresa até tinha razão, mas colocou lá um estagiário como assistente técnico ou não atuou com assistente técnico no processo, deixou o advogado tocar. E é lógico que o advogado, com todo respeito, não vai entrar no nível de um especialista em projetos de software, um especialista em arquitetura, em RP, em metodologia de desenvolvimento, dentre outras tantas tecnologias são necessárias para que você extraia a melhor prova técnica do seu cliente. Portanto, se você está enfrentando um problema assim, perdeu dinheiro com o RP, ou tem uma empresa que está sendo acusada de não implantar e foi a empresa que falhou, a contratante, ou está defendendo um cliente envolvido em um projeto de RP mal sucedido, software Enterprise Resource Planning, ou seja, o software que integra todas as áreas da empresa, não entre nesse tipo de litígio
sem uma assistência técnica forte. Você vai precisar de clareza, estratégia, com base em outros casos e conhecimento técnico real. A gente sempre diz aqui que dependendo do fabricante, do desenvolvedor, existe uma estratégia, existe um conhecimento, existem pontos que eles falham, existem regras que eles deixam e vice-versa. Então normalmente a gente pega esse processo, já faz uma análise de uma matriz de SWOT, de forças, oportunidades e fraquezas, e aquilo vai nortear a nossa estratégia de quesito, de manifestação, do que nós vamos demonstrar. Normalmente o software está lá no cliente, às vezes a desenvolvedora tem backup, já teve casos, e isso é decisivo. E para você que é perito judicial, espero ter passado orientações muito importantes, que um exame dessa natureza não é meramente uma revisão de e-mails ou documental. Na maioria das vezes a perícia é direta. E para os assistentes técnicos, muito importante vocês se posicionarem adequadamente e estrategicamente para quesitos, acompanhamento de exames e manifestação. Se você é empresa ou de RP ou contratou um RP e tem problema, aqui eu vou deixar o link da Cyber Experts, perícias digitais e assistências técnicas nesses casos de softwares que nós sabemos são decisivas e influenciam muito na decisão favorável no seu processo. Compartilhe esse conteúdo, mais empresas e negócios podem precisar.